Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Física com Cálculo. Eu sou o professor Wallace Elias e hoje daremos continuidade à nossa segunda parte da aula de produto escalar. Caso você ainda não tenha visto a nossa primeira aula, vou deixar o card aqui para você, para que você possa assistir e depois conferir essa videoaula de hoje, tudo bem? Além disso, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e assim você vai receber sempre em primeira mão quando sair um vídeo novo aqui, certo pessoal? Então vamos continuar falando sobre produto escalar nessa videoaula de hoje. Bem, os ângulos diretores de um vetor não nulo A são os ângulos alfa, beta e gama, e este vetor faz com os eixos coordenados positivos x, y e z. Eu trouxe a imagem para que você possa entender o que vem a ser os ângulos diretores e, consequentemente, os cossenos diretores. Então, você está vendo na figura que nós temos o nosso sistema de eixos coordenados, né, x, y, z, e temos um vetor, o vetor A. Observe que este vetor, sendo desenhado em uma caixa tridimensional, ele forma ângulos com relação a cada um dos eixos. Então, se você olhar o ângulo alfa, ele corresponde ao ângulo entre o eixo x e o vetor A. O ângulo beta corresponde ao ângulo formado em nosso vetor A e o eixo y. E o ângulo gama corresponde ao ângulo entre o nosso vetor A e o eixo z. Pois bem, os cossenos desses ângulos, né, os cossenos dos ângulos diretores, o cosseno de alfa, o cosseno de beta e o cosseno de gama, são chamados cossenos diretores do vetor A. E eles são calculados utilizando a definição do produto escalar com os vetores unitários de cada um dos eixos da seguinte forma: o cosseno diretor do ângulo alfa é igual ao produto escalar do nosso vetor pelo vetor I, que indica o eixo x, dividido pelo módulo de A, módulo de I. Lembrando que os vetores I, J e K são vetores unitários, né? Então, o módulo deles vale 1. Dessa forma, o cosseno diretor de alfa fica sendo igual a componente x dividido pelo módulo do vetor. Consequentemente, os demais cossenos diretores, de beta e gama, também são determinados através das componentes y e z, respectivamente. E qual é a vantagem de se utilizar esses cossenos diretores, né? Afinal de contas, a gente já tem as componentes de um vetor. Por que, então, saber isso? Bem, é só uma maneira a mais de você poder escrever esse vetor. E, em termos dos cossenos diretores, um vetor A de componente A1, A2 e A3 pode ser escrito como sendo igual ao módulo do vetor multiplicado, veja, por um vetor cujas componentes são exatamente os cossenos diretores. Então, é mais uma maneira para a gente poder escrever o nosso vetor em um sistema de coordenadas. Então, para que a gente possa entender na prática como fazer isso, vamos determinar os ângulos diretores do vetor cujas componentes são 1, 2 e 3. Então, para que a gente possa encontrar todos os ângulos diretores, a gente tem que lembrar a relação. Então, o cosseno de alfa ele vai ser igual a componente x do vetor dividido pelo seu módulo. Então, quem é a componente x do nosso vetor aqui? Ela vale exatamente 1. Quem é o módulo de A? Bem, o módulo de A, nesse caso, vai ser raiz quadrada de 1 mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada 14. Então, aqui nós vamos ter 1 sobre a raiz de 14. O cosseno de beta, que é a componente do módulo do vetor, então aqui ficaria 2 sobre raiz de 14. E o cosseno de gama, ele seria o A3 dividido pelo módulo do vetor. Então aqui ficaria 3 dividido por raiz de 14. Se você utilizar a sua calculadora científica, você vai ver
esses ângulos vetores, eles são aproximadamente iguais a 74 graus para o alfa, 58 graus para o beta e 37 graus para o gama. Tudo bem? Se você ficou com alguma dúvida nesse ponto, pause o vídeo, assista novamente e não esqueça de colocar nos comentários. Uma outra aplicação também importante para produto escalar é a noção de projeções, né? Projeções a gente pode interpretar como se fosse a sombra de um vetor sobre o outro. Então, a projeção tem dois resultados interessantes. O primeiro é o que nós chamamos de projeção escalar, do vetor B sobre o vetor A, que é também chamado de componente de B ao longo de A. E como que é calculada essa projeção escalar, pessoal? Ela é definida como sendo o comprimento do segmento de reta, onde o valor dele é dado por um número igual ao módulo de B e o cosseno do ângulo entre o vetor A e o vetor B. Tudo bem? Então, se vocês observarem na figura que está à direita, nós temos dois vetores, A indicado pela cor verde e B indicado pela cor azul. O que nós estamos calculando e chamando como sendo a projeção escalar ou componente de B ao longo de A é exatamente o segmento de reta na cor vermelha. Então, para determinar esse comprimento de B ao longo de A, nós calculamos através dessa forma. É o produto escalar de A com B dividido pelo módulo de A. Agora, se a gente quer construir o vetor projeção de B na direção do vetor A, e aqui na nossa figura é indicado pela seta vermelha, é necessário que a gente utilize o seguinte resultado. A projeção de B na direção de A é igual ao resultado que é o produto escalar de A com B dividido pelo módulo de A, tudo isso multiplicado pelo vetor A dividido pelo módulo de A. Em outras palavras, a gente vê que o que está dentro do parênteses é exatamente a projeção escalar de B na direção de A. E fora do parênteses, o que a gente tem é o vetor unitário, que nos dá a orientação do vetor A. Tudo bem? Então, se eu quiser encontrar a projeção vetorial ou o vetor projeção, basta que eu calcule o comprimento de B na direção de A e multiplique pelo vetor unitário de A. Tudo bem? Se você não lembra como calcular o vetor unitário de um vetor, eu vou colocar o link aqui na descrição da nossa aula de vetores, onde eu explico para você como calcular um vetor unitário. Bem, vamos aqui ver um exemplo para que a gente possa determinar esse resultado. Determine a projeção escalar de B, cujo vetor tem as componentes 1, 1 e 2, na direção do vetor A, cujas componentes são -2, 3 e 1. Então, queremos calcular o comprimento de B na direção de A. E isso nós vimos que é igual ao módulo de A, ou produto escalar de A com B, dividido pelo módulo de A. Nesse caso, vai ficar o produto escalar de A com B, ou B com A, né? Vai ficar 1 vezes -2, -2, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 1, 2. Tudo isso dividido pelo módulo de A. E o módulo de A vai ser -2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar exatamente 3 sobre a raiz de 14. Então, esse é o comprimento do vetor B na direção do vetor A. E se nós quiséssemos encontrar o vetor projeção? Bem, a projeção de B na direção de A vai ser igual a esse resultado que nós encontramos, justamente o comprimento, multiplicado pelo vetor unitário na direção do A. Então, é o vetor A dividido pelo seu módulo. Isso vai ser igual a 3 sobre raiz de 14 e multiplica o nosso vetor. Então, veja que o vetor unitário vai ser essencialmente -2 sobre raiz de 14, 3 sobre raiz de 14 e 1
sobre raiz de 14. Porque eu dividi as componentes do nosso vetor A pelo módulo de A, que é raiz de 14. E aí, só você fazer a multiplicação dos números aqui com as componentes. Tudo bem, pessoal? Se você ficou com dúvida, coloque aí no comentário para mim. Você pode pausar o vídeo e assistir novamente. Qual é, então, a utilidade de saber o que significa a projeção e por que eu estou mostrando isso? Se você chegou até aqui, provavelmente você já assistiu, já fez a disciplina de Física 1, e durante a sua aula de Física 1, ou seja, ela até mesmo no ensino médio, a gente aprende que o trabalho exercido por uma força constante F, que move um objeto por uma distância d, é dado pela relação W igual a força vezes a distância, onde W é o trabalho. Porém, esse resultado ele só é válido apenas quando a força ela era exercida na mesma direção do movimento. E se a gente supor que a força, ainda constante, seja um vetor F com a direção diferente da reta de deslocamento do objeto, o que nós temos é o seguinte: nós temos a mesma situação que nós vimos anteriormente, onde você tem indicado pela seta azul a força, indicado pela seta verde o deslocamento, e o comprimento da seta vermelha vai representar o trabalho, né? Ou seja, a quantidade de energia necessária para deslocar esse objeto através dessa força. E aí a gente calcula isso através do produto escalar, onde a gente vê que o trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento, ou seja, módulo da força, módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Tudo bem? E aqui eu trouxe um exemplo para que a gente possa resolver. Então, um carrinho ele é puxado por uma distância de 100 metros ao longo de um caminho horizontal por uma força constante de 70 newtons. A alça do carrinho é mantida a um ângulo de 35 graus acima da horizontal. Encontre o trabalho feito por essa força. Então, vamos entender a situação, né? Nós temos um carrinho, o braço dele fica inclinado formando um ângulo de 35 graus e é aplicado sobre ele uma força de 70 newtons, promovendo um deslocamento de 100 metros. Então, o trabalho aqui ele vai ser o produto escalar da força com o deslocamento, onde a gente vê que é o módulo da força, módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo. Então, nesse caso, o trabalho vai ser a força de 70 newtons, o deslocamento foi de 100 metros e o cosseno do ângulo de 35 graus. Realizando essa operação de multiplicação, né, 70 vezes 100 dá 7.000, e o cosseno de 35 é aproximadamente 0,82. Portanto, o trabalho, nesse caso, ele vai ser igual a 5.734 joules. Essa é a quantidade de energia necessária ou que foi fornecida, né, para fazer com que esse carrinho volte a desloque essa distância de 100 metros. Tudo bem? E assim a gente chega ao final da nossa segunda parte de produto escalar. Veja que eu dei uma maior atenção a esse assunto para que o outro vídeo não ficasse tão extenso e vocês pudessem assimilar melhor o resultado. Se você gostou desse vídeo, esqueça de curtir, compartilha para que outras pessoas também possam assistir esse mesmo material e assim eu posso ajudá-las da mesma maneira como eu ajudo você. Na nossa próxima videoaula, nosso foco vai ser a outra operação de multiplicação com a qual eu já falei para vocês, o produto vetorial, onde a operação de multiplicação entre dois vetores agora vai ter como resultado um vetor e não mais um número como aconteceu aqui. Tudo bem, pessoal? Aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Um abraço, fui!